Salve, salve! Sou Rocir Berni, editor e jornalista da Editora Alcance aqui de Porto Alegre, com 41 anos de existência. E participar da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre é uma honra a toda a pessoa, desde o menino, a menina que vem aqui com a sua escola, até o autor da primeira obra e o autor da 10ª, da 20ª, 30ª obra. E falando em autor com obras, vamos falar em autor com obra e com consagração, porque ele acabou de autografar por mais de 1 hora aos seus leitores, aos seus amigos, 2 obras importantes. Refiro-me a Alberto Dalmolin Filho. Nos fale sobre essa personalidade, esse homem que continua estudando e nos ensinando através de seus livros. Bom, para mim é uma satisfação entrar em contato com todas as pessoas que te apreciam muito, porque trazes contigo uma história. E para mim, todo aquele que tem história e que realiza suas ideias é um vencedor. Eu estou já há algum tempo envolvido com os livros, mas esse tempo, na verdade, ele é muito curto, porque se eu voltar, não deve dar mais de 3 anos e meio. Isto porque quando eu terminei meus trabalhos na Unicinos como professor, eu tinha a ideia de fazer como todos nós fazemos, olhar o tempo e, bom, agora é o tempo de descanso, porque é a aposentadoria. Lê do engano. Mas aí eu fui para a praia em função da Covid, e a Covid me trancou praticamente em casa com a minha família, com os meus amigos, e eu passei a enxergar coisas que eu não enxergava, que talvez até existissem em mim e que eu não dava o devido valor. Aí, nesse momento, eu correndo pela praia, passei a ter a ideia de escrever sobre a história da minha vida, que era, na verdade, alguma coisa que me envolveu muito e envolveu os meus pais. E justamente eu pensei muito na minha mãe, que sempre me estimulou muito, e em função disso eu passei a enxergar as coisas de um outro ângulo e passei a ver como era importante a gente dar valor para as coisas que aconteceram durante a vida que a gente passou. E aí me lembrei da minha mãe, me lembrei das histórias da minha família. E aí vem o meu primeiro livro. Que ano esse? Isso devia ser, agora nós estamos em 2025, teria sido 2022, 2023. Isso é muito próximo para, em tão pouco tempo, conseguir ter uma obra já, digamos assim, ó, conhecida, reconhecida, porque veja bem, são tantos títulos e ao mesmo tempo consegue, com a quantidade de títulos, uma riqueza de texto e variedades de assuntos relevantes. Sem dúvida, voltando àquilo que eu estava mencionando, me veio a ideia de agradecer. E quando eu penso nisso, até me emociono, meu grande amigo. E o meu primeiro livro, então, foi As Faces da Gratidão, porque aí eu quis agradecer aos meus pais pelo que fizeram por mim, e aí eu conto a história da minha vida, que na verdade foi a história de uma vida que os meus pais, especialmente a minha mãe, desenvolveu para nos criar. Ela que foi, aí eu relato no livro,
ela foi órfã e eram 5 órfãos, e desses 5 órfãos, um era ela, a menorzinha, a menina, a caçula. E consequentemente, eu acompanho ela, me conta toda a história da sua vida, e eu passo a relembrar os detalhes, só que agora num outro ângulo, porque a minha mãe já tinha partido, então aquilo que ela me contou e os fatos que eu passei a estudar, pois que eu tinha na lembrança, todos eles que ela me contava, pois na época se conversava muito, pais e filhos conversavam no fim de tarde, nós, e consequentemente me lembrei, me emocionei. Então nós sentávamos e ouvíamos ela contar, e eu, ainda que mais jovem, guardava aquilo com uma lembrança, com a dedicação muito grande. E então eu passei a relembrar e a pegar detalhes daquela época, e surgiu o meu primeiro livro, que foram As Faces da Gratidão. Nele eu relato de uma forma ampla, de uma forma concisa, detalhes da passagem em 1918, na febre espanhola, que assolou os meus ancestrais, que levou praticamente todos eles, sobrando apenas as 5 órfãos, a minha avó e um filho dela, que seria minha bisavó. Os pais da minha mãe morreram nesta pandemia, e consequentemente a partir dali eu passo a relatar detalhes do que aconteceu. Passo pela Revolução de 23, de 24, mostro o que aconteceu com cada um dos meus tios, acompanho todo o processo da vida da minha mãe, momentos maravilhosos, mas ela sempre tentando fazer o possível de nos educar. E o mais interessante é que ela, depois de muitos anos, eu a acompanhei, e mais do que isso, levei os fatos até a presente data, onde este livro, em suas passagens, me levou a um outro livro que eu acabei de lançar este ano. Eu ia fazer esta ligação, estava pensando nesta ligação, meu amigo Dalmolin, porque fala com emoção, consternado, em que aquele tempo era realmente maravilhoso, em que os pais ainda e os filhos conversavam, mas em tão pouco tempo tudo mudou quase que abruptamente, e eu ia chegar neste trabalho aqui, Perigos da Educação Permissiva, romance sobre os riscos de liberdades extremas. Como é que aconteceu essa passagem de tempo, e que tu pode ligar um fato tão fraterno da relação com a tua mãe a este momento em que eu penso que a criança corra riscos? Assim, a partir daquele momento eu nunca pensei em ser um escritor. Eu era professor universitário, estava recluso na praia, e aí me veio a ideia de agradecer aos meus pais, e ao agradecer eu escrevi, e percebi que aquela fluência de ideias, aqueles fatos que me vinham na memória com uma facilidade, e eu relatando detalhes da vida, do que aconteceu na Revolução de 23, como mencionei, na Revolução de 24, os trabalhos que a minha mãe desenvolveu ao longo do tempo, que os meus pais desenvolveram, e
coroando com as faces da gratidão, elas trazem uma verdadeira pérola de coroamento de uma família em que a mãe se dedica por demais aos filhos, e esses filhos passam a exercer no futuro, digamos assim, quase os ideais que aquela mãe possuía. Então hoje, se eu sou um escritor, que na verdade... Um ótimo escritor. Eu devo muito à minha mãe. Como era o nome dela? Amália Correia Dalmolin. Então eu acompanho toda a vida dela, e como eu estava narrando, a partir do momento que terminei o livro, lancei, e foi realmente um sucesso, eu estou na 4ª edição, e as pessoas comprando e recomendando, ao mesmo tempo me abriu a imaginação que eu não esperava. Por isso, a todos os teus ouvintes, e a partir de agora os nossos ouvintes, eu digo de uma maneira clara: deem asas à sua imaginação, porque ela é muito vasta. O que eu não pensava hoje está sendo uma concretização de um fato que eu nem sonhava. Hoje eu sou um escritor, tenho 6 livros na Amazon, já tenho mais 2 agora na Amazon, os novos, e a cada dia me vêm novas ideias. Então, a partir só daquele livro, das faces da gratidão, eu escrevi Mani, a ciência do amanhã, escrevi Quer Ser Meu Pai, escrevi Como Me Senti Quando Você Partiu, escrevi Uma Caixa de Bombons, escrevi Um Voo para Amar, que foi lançado ano passado e foi um sucesso espetacular, e Perigos da Educação Permissiva, que eu estou lançando este ano, junto com Desenvolvimento Harmônico e Inovação. Então, este foi o 2º livro que teve uma ótima repercussão esta tarde aqui na 70ª Feira do Livro. E como eu vejo que escreve há bem pouco tempo, mas com extrema qualidade, nos fala sobre os projetos dos próximos livros, meu amigo Dalmolin. Sim, é claro que os nossos ouvintes bem que gostariam de saber um detalhe, embora em poucas palavras, deste que é desenvolvimento harmônico e inovação. Eu comecei a me perguntar se eu poderia contribuir com alguma coisa na área do desenvolvimento, e percebi que nós, com fundamentação internacional e nacional, eu comecei a perceber que os direitos humanos e a sustentabilidade hoje são fundamentais para que as pessoas levem em consideração em todos os momentos da vida, especialmente quando alguém vai escrever um livro. E perceber que há necessidade do conhecimento que a universidade pode nos trazer, há necessidade do financiamento do governo que vai nos dar, há necessidade das empresas que adicionam e programam e fazem os produtos lançados nesse ínterim, mas há fundamentalmente para as novas tecnologias, pois que eu trabalho com nanotecnologia dentro deste livro, mostro as maravilhas da nanotecnologia, mostro os riscos da nanotecnologia, e aí eu estabeleço que neste ínterim há necessidade, de uma maneira real, de se levar em conta os direitos humanos, que na realidade é o direito à vida, o direito a outro detalhe, a sustentabilidade, em que tu enxerga esta e as próximas gerações,
Então eu estabeleço um novo paradigma, eu estabeleço um novo modelo, eu estabeleço uma nova forma de pensar para as universidades, para o governo, para as empresas, em que tu junta estes valores que eu mencionei o processo de criação da nanotecnologia para evitar riscos e para a manutenção da vida e do meio ambiente. É um trabalho muito corajoso, porque tu está trazendo uma abordagem, digamos, para o humano, mas também com o conhecimento científico. Sim, na realidade, para que eu pudesse desenvolver esse trabalho, hoje até entrei em contato com das pessoas, dos professores universitários que fizeram o prefácio deste meu livro, e argumentando os detalhes para ele, ele disse: não, o teu livro vai ser ponto de início para várias teses de doutorado, porque ele traz os assuntos, tu molda em cada capítulo elementos fundamentais com fundamentação nacional e internacional. Então acabei de conversar com ele e ele me disse: não, tens que continuar até a desenvolver este tema. É um compromisso muito grande, e nós da Editora Alcance ficamos muito felizes e realizados por sermos parceiros nesses projetos até agora acontecidos e certamente nos próximos. Sim, é claro, este foi um projeto deste ano. O outro abriu caminhos porque eu me perguntava num fato que aconteceu comigo real. Eu, aliás, quero passar para todos os ouvintes, os nossos ouvintes, é que a minha inspiração, Rossir, ela sempre parte de um fato real. E aquele fato real me leva, sem que se possa dimensionar o que acontece, né? Mas me leva a pensar e a criar sobre ele fatos interessantes. E eu trago este outro livro aqui, Perigos da Educação Permissiva. Foi um fato real. Eu acompanhei uma família chorando pelo filho que havia tido um acidente, que nós percebemos que, na verdade, o acidente aconteceu devido a N circunstâncias, que não preciso enumerar. E então, o que aconteceu? Eu comecei a pensar como os pais estão educando os filhos, o porquê dessa educação ser permissiva, por que os pais deixam... Eles pensam que estão fazendo bem. E sim, eles deixam o filho fazer o que quer, a criança já não tem limites e nem sabe os seus limites. Não é dito não, e a partir daquele momento me abriu uma série de ideias, e eu passei então a pensar em escrever sobre elas, a escrever sobre o momento que nós estamos passando, que é bastante interessante, para não dizer sério, em que uma juventude inteira passa a ter uma criação diferenciada. E aí, neste momento, começo a pensar, e isto me leva a vários insights. E eu comecei então a pensar como as pessoas foram educadas. Então, neste livro eu trago, ele ficou um livro contendo conteúdos extraordinários, porque eu trago referência de tudo aquilo que eu falo. Não apenas são ideias, mas são fatos comprovados. Então eu percebo que os jovens, aliás, os protagonistas, criaram o filho, eles foram criados com todo amor, porém, na educação que muitos de nós, com a idade que temos, fomos criados. Isto não é real, e
os limites são postos. Então eles foram criados assim, mas eles ficam empresários, um deles, né? O protagonista fica um empresário famoso e é convidado até para ir para os Estados Unidos dirigir uma multinacional. Ele se casa, a esposa segue tudo que ele diz, formam um quadro perfeito, um casal perfeito, melhor dizendo, mas antes ele pede para a esposa: eu preciso, já que eu me formei em engenharia e tenho tudo pela frente, eu quero passar um ano viajando por países, conhecendo os países. E aí ele vai visitar os grandes países, conhece as coisas maravilhosas, vai no Sudão do Sul, vai na República Democrática do Congo, os países mais pobres do mundo. E aqui eu agradeço isso, coloco no próprio livro, na apresentação, pelo fato de eu ter entrado para conhecer esses países. Pois que no momento que eu decidi fazer e levar o meu personagem, eu passei a vivenciar o que estava acontecendo no país. Eu aprendi o que estava acontecendo no país. E vi a miséria, vi a fome, vi as pessoas desesperadas, as lutas das tribos que não se entendem. E por isso o país mais pobre do mundo. Aí o meu protagonista fica um mês em cada país, numa instituição que é real, e eu descrevo a sua realidade, uma instituição criada nos Estados Unidos, que é a CARI, e ele então passa a ser voluntário, e ele então passa a conhecer tudo a respeito do país, e quando ele pensa em voltar, ele ao mesmo tempo fica impressionado: mas quem sabe eu fico aqui nesse país para fazer alguma coisa? Então ele passa a ter dois corações, porém o seu compromisso com a jovem que ele deixou e seus pais foram maiores, e ele volta, porém cria aqui no Brasil ONGs para que façam o que ele queria imaginar para fazer. Eu estou vendo que essa aula maravilhosa aqui é um curso, digamos, a partir de um livro, mas a gente não pode contar o final para que o leitor sinta-se motivado a adquirir a obra. Perfeito, perfeito. Então, resumindo os detalhes, ele se forma, ele cria empresa, ele se casa, ele tem uma criança, um filho maravilhoso, e ele quer fazer tudo diferente para o filho. Então, essa história maravilhosa, nós temos que saber o final, e são histórias riquíssimas. Ficamos muito agradecidos em conversarmos e, sobretudo, ter a certeza que estamos frente a um grande escritor. Perfeito. Então, dando a última frase sobre o livro, que não quero deixar os nossos ouvintes com tanta expectativa, ele realmente cria o filho sem limites, fazendo o que quer, só que no final ele percebe que errou por várias ocasiões, e aí é como o Rossir está dizendo, tem que ler o livro para ver, mas ele se arrepende do que fez. O filho já é moço, houve acidentes, houve coma do próprio filho. Bom, é coisa delicada, e só que o filho consegue se recuperar, agradece os pais, agradece a noiva e volta a ser o que era para ter sido, porque ele notou que a formação que ele teve não estava lhe dando possibilidade de ter uma vida dentro da realidade, ele estava fora da realidade. Aí ele entra para a realidade, sem contar o final de toda, como o Rossir está propondo. Bom, eu estou narrando e emocionado, porque bem com o meu amigo e colega de CPUR, e hoje muito meu amigo,
Macedo e o outro nome é o... Macedo, meu amigo do CPR. Meu amigo de CPR, eles realmente me disseram, mas Dalmolin, como é que tu consegue dar tanta emoção para os teus livros? E eu disse, não, é que eu vivo os personagens, então eu me emociono porque eles estão ao meu lado. E isto faz a diferença. Então, neste livro e nos outros que eu estou pondo, especialmente neste e no outro desenvolvimento, tem conteúdo extraordinário além do próprio drama que eu trabalho. Este encantador amigo, escritor e um homem que abre o seu coração e que nos encanta a todos e que mais do que isso, não deixa a palavra se perder. Ele coloca a palavra nos seus livros e nos empresta para a posteridade. Alberto Dalmolin Filho, muito agradecido. Perfeito, obrigado à editora Alcance, ao entusiasmo e às pessoas que trabalham contigo, pois esta, sem dúvida, é uma missão muito importante também em ser editor, assim como o escritor. Muito obrigado.